E se eu te dissesse que a mulher mais poderosa do Brasil começou limpando o chão de joelhos? Mas o destino tem um jeito cruel de provar que estamos errados. E esta história vai te fazer questionar tudo o que você acredita sobre amor, justiça e segundas chances. Se inscreva no canal e deixe seu like. E comenta aqui de onde você está assistindo. Seu comentário é muito importante para nós. A água escorria pelo mármore italiano do lobby da Renascer Incorporações quando Fernanda Silveira, de joelhos, esfregava o piso pela terceira vez naquela manhã. Suas mãos calejadas tremiam não pelo esforço, mas pela conta do Hospital Santa Rita que queimava no bolso do uniforme azul desbotado. 200 mil reais. O preço de um rim que salvaria Dona Célia, a única mãe que ela conhecera. Eram 7 horas da manhã de uma segunda-feira cinzenta em São Paulo, quando o destino decidiu brincar de Deus. O salto fino de couro italiano atingiu a poça de água com sabão exatamente quando Fernanda virou o balde. O líquido espalhou-se como uma sentença, molhando completamente o sapato de um homem que ela não ousava olhar acima dos tornozelos. Homens de terno de 15 mil reais não costumavam notar faxineiras, mas agora ele a notaria. Sua incompetente, a voz feminina cortou o ar antes que Fernanda pudesse se levantar. Larissa Menezes surgia como uma tempestade de salto alto e perfume caro, seus olhos faiscando ódio gratuito. Você sabe quanto custa o sapato do Dr. Rafael Guimarães? Mais do que você ganha em um ano inteiro. Fernanda ergueu os olhos lentamente. Primeiro viu os sapatos arruinados, depois a calça de alfaiataria impecável, o paletó que desenhava ombros largos, e finalmente o rosto. Dr. Rafael Guimarães tinha 35 anos e olhos que pareciam calcular o valor de tudo ao redor, exceto o dela. Tinha uma mandíbula quadrada que poderia ter sido esculpida em granito, cabelos pretos penteados para trás com gel discreto e uma cicatriz fina no pulso direito que ele escondeu rapidamente quando percebeu o olhar dela. Algo estranho aconteceu naquele segundo. Um flash de memória que Fernanda não conseguia alcançar. Uma escada, um grito, mãos pequenas segurando um pulso sangrando. Fê, responda quando a doutora. Larissa falar com você. A voz da supervisora, Dona Meire, a trouxe de volta à realidade cruel. Foi um acidente, eu sinto muito. Fernanda começou, mas Larissa a interrompeu com um sorriso venenoso. Sente muito? Sente muito, não paga meu sapato nem o dele. Mas você sabe o que paga? Larissa se aproximou, seu hálito de menta contra o rosto de Fernanda. Você vai limpar este sapato, de joelhos, com sua própria blusa, na frente de todo mundo. O saguão estava começando a se encher. Executivos, secretárias, estagiários. Todos pararam para assistir ao espetáculo. Fernanda sentiu o sangue gelar nas veias. A humilhação era uma velha conhecida, mas nunca assim, nunca tão pública. Isso não é necessário. A voz de Rafael Guimarães saiu pela primeira vez, grave e controlada como um juiz lendo uma sentença. Mas ele não estava olhando para Fernanda. Estava olhando para Larissa. São apenas sapatos. São sapatos de 8 mil reais, Rafa. Larissa ronronou, tocando o braço dele com intimidade possessiva. E você sabe que precisamos manter a disciplina. Essas pessoas precisam saber o lugar delas. Fernanda viu o maxilar dele contrair. Viu algo passar por aqueles olhos cinzentos que ela não soube nomear. Raiva, nojo, indiferença. Faça o que a doutora Larissa mandou. Ele disse finalmente, sua voz sem emoção. E depois vá ao RH. Preciso de alguém para organizar os arquivos do 20º andar. Você foi transferida. E ele simplesmente saiu, seus passos ecoando no mármore, deixando Fernanda de joelhos no meio do saguão, com 50 pares de olhos julgando cada lágrima que ela se recusava a derramar. 3 horas depois, Fernanda estava diante da mesa de Larissa Menezes, no 18º andar. O escritório cheirava a rosas caras e ambição barata. Larissa folheava uma pasta com o nome Fernanda Silveira, escrito em vermelho. Então, você precisa de 200 mil reais para o transplante da sua mãezinha. Larissa não fez uma pergunta. Foi uma afirmação cruel,
Eu investiguei você, Fê. Sabe o que descobri? Que você é uma mosca. Uma mosca pobre, sem educação, sem família, sem nada, mas uma mosca que está incomodando no lugar errado. Fernanda cerrou os punhos. Eu só quero trabalhar. Só isso. Não incomodo ninguém. Ah, mas incomoda sim. Larissa se levantou, contornando a mesa como uma predadora. Sabe por que o doutor Rafael te transferiu para o andar dele? Porque ele tem pena de você. E eu não gosto quando ele tem pena de outras mulheres que não sejam eu. Ela abriu uma gaveta e tirou um documento. Fernanda reconheceu imediatamente. Era uma ordem de pagamento de R$ 50 mil para um fornecedor fictício. E sua assinatura estava lá. Uma assinatura que ela nunca havia dado. Ontem você assinou este documento, não assinou? Quando eu pedi para você ajudar com a papelada urgente. Larissa sorriu. Pois é, esse pagamento nunca existiu. É um desvio de fundos. E sua digital está em tudo. O chão desapareceu sob os pés de Fernanda. Eu só assinei onde você mandou. Eu nem sabia o que era. Exatamente. Você é burra demais para saber, mas esperta demais para fugir da cadeia. Larissa guardou o documento. Mas eu sou uma mulher generosa. Vou te dar uma escolha. Você aceita todas as humilhações que eu mandar, trabalha que nem uma escrava e mantém sua boca fechada sobre tudo que vê e ouve aqui. Ou eu entrego isso para a polícia e você passa os próximos 5 anos na prisão, enquanto sua mãe morre sozinha em uma cama de hospital público. As lágrimas finalmente vieram. Fernanda as deixou cair porque não havia mais força para segurá-las. Eu aceito, ela sussurrou. Ótimo. Larissa bateu palmas. Agora suma. E lembre-se, você me deve sua liberdade. Nunca esqueça isso. Rafael Guimarães assistiu tudo da câmera de segurança do seu escritório no 20º andar. Viu a postura curvada de Fernanda saindo da sala de Larissa. Viu as lágrimas que ela tentava esconder e sentiu algo que não sentia há muito tempo. Dúvida. Larissa Menezes era a herdeira oficial da família Fontes, os antigos donos da empresa que ele comprara 6 meses atrás. Ela tinha o pingente de ouro com o brasão da família, tinha as fotos de infância, algumas. Tinha o teste de DNA que a família encomendara de um laboratório particular. Mas ela não tinha os olhos de Vitória Fontes. Rafael ainda se lembrava da menina que o salvara 28 anos atrás, quando ambos tinham 7 anos. Ela o puxara de uma escada em chamas em um acidente na antiga sede da empresa. Ele ficara com a cicatriz no pulso. Ela desaparecera no caos. E aqueles olhos eram castanhos com pequenas manchas douradas, exatamente como os de Fernanda Silveira. Coincidência, ele murmurou para si mesmo, desligando o monitor. Mas Rafael Guimarães não acreditava em coincidências. Ele acreditava em números, contratos e DNA. E ainda assim, pela primeira vez em 15 anos dirigindo empresas, ele sentiu que estava olhando para a pessoa errada. Ele pegou o telefone e discou para seu advogado particular. Arnaldo, preciso que você investigue alguém para mim, discretamente. Nome Fernanda Silveira. Quero saber tudo, desde o dia que ela nasceu até o que ela comeu no café da manhã hoje. E quero os resultados em 48 horas. Ele desligou e voltou a olhar para o monitor, onde Fernanda agora limpava o corredor do 20º andar, seus ombros curvados pelo peso invisível da chantagem. Quem é você de verdade, Fernanda Silveira? Ele sussurrou. E no silêncio do escritório de 200 metros quadrados, o destino começou a tecer os fios de uma história que provaria que até CEOs bilionários podem estar terrivelmente, maravilhosamente errados sobre contos de fadas. O 20º andar da Renascer Incorporações era um universo diferente. Enquanto os andares inferiores cheiravam a café requentado e ambição corporativa, ali o ar era filtrado, as paredes revestidas em mogno legítimo e o silêncio custava caro. Era o andar exclusivo do CEO. Fernanda entrou na sala de arquivos às 8 horas da manhã seguinte, carregando seu kit de limpeza, mas foi recebida por algo inesperado. Uma mesa, um computador antigo e 47 caixas de documentos empilhadas até o teto. Você não está aqui para limpar. A voz de Rafael Guimarães a fez pular. Ele estava encostado no batente da porta, braços cruzados,
terno cinza que provavelmente custava o salário anual dela. Está aqui para organizar. A empresa Fontes mantinha registros em papel de todas as transações desde 1985. Preciso que você digitalize, categorize e arquive tudo em ordem cronológica. Fernanda piscou. Mas eu sou faxineira. Eu não sei mexer em computador direito. Então vai aprender. Ele entrou na sala e Fernanda percebeu pela primeira vez que ele mancava levemente da perna esquerda. Outra cicatriz da infância. Há um manual na mesa. Você tem 60 dias para terminar. O pagamento será o dobro do seu salário atual, mais as horas extras. O coração de Fernanda disparou. Dobro do salário significava quase 15 mil reais por mês. Em 4 meses, ela teria o dinheiro do transplante de Dona Célia. Por que eu? Ela perguntou antes de conseguir se conter. Rafael parou, as costas ainda viradas para ela. Porque você é a única pessoa nesta empresa que eu observei marcar documentos importantes com pequenos post-its coloridos antes de arquivá-los. Isso demonstra cuidado, e eu preciso de alguém cuidadoso, não de alguém qualificado. Ele saiu antes que ela pudesse responder, mas deixou algo na mesa. Um sanduíche natural de salmão e cream cheese do café mais caro da região, e um bilhete digitado. Você pulou o café da manhã. Não pule refeições se quer ter energia para trabalhar 12 horas por dia. Fernanda tocou o bilhete com dedos trêmulos. Ninguém nunca havia notado se ela comia ou não. As primeiras 2 semanas foram tortura. Fernanda chegava às 6 horas da manhã e saía às 21 horas, os olhos ardendo de tanto olhar para a tela do computador. Mas ela aprendia rápido. Aprendia porque precisava. Aprendia porque, pela primeira vez na vida, alguém confiava que ela era capaz de mais do que esfregar chão. E então começaram as noites com Rafael Guimarães. Na 3ª semana, ele apareceu às 20 horas com 2 cafés. Ainda trabalhando? Não era uma pergunta, mas ele esperou que ela respondesse. Estou na fase de 1987 a 1990. São contratos de incorporação com cláusulas estranhas. Não entendo a linguagem jurídica. Fernanda admitiu, envergonhada. Rafael puxou uma cadeira e sentou ao lado dela, tão perto que ela podia sentir o cheiro do perfume amadeirado dele misturado com café. Mostra. E ele explicou. Durante 2 horas, Rafael Guimarães, CEO bilionário, explicou cláusulas contratuais para uma ex-faxineira, como se ela fosse a pessoa mais inteligente do mundo. Você aprende rápido, ele comentou quando ela finalmente entendeu a diferença entre alienação fiduciária e hipoteca. Estudou até que série? Fernanda baixou os olhos. Terminei o ensino médio aos 23 anos, à noite, enquanto cuidava da minha mãe de dia e limpava escritórios de madrugada. Silêncio. Um silêncio tão denso que ela pensou ter dito algo errado. Mas quando ergueu os olhos, Rafael a observava com uma expressão que ela nunca vira antes. Não era pena. Era respeito. Eu estudei nas melhores escolas particulares do Brasil. Fiz faculdade em Harvard, MBA em Stanford. E ainda assim não tenho metade da sua força de vontade. Ele disse, e havia algo quebrado na voz dele. Você é extraordinária, Fernanda Silveira. Ninguém nunca havia dito aquilo para ela. Ninguém. E quando seus olhos se encontraram naquela sala silenciosa, às 22 horas de uma quinta-feira, algo mudou. Algo perigoso, proibido e absolutamente inevitável. As noites juntos se tornaram rotina. Rafael inventava desculpas para ficar até tarde. Reuniões internacionais, relatórios urgentes, auditorias. Mas Fernanda sabia a verdade. Ele ficava porque queria ficar. E ela começou a conhecer o homem por trás do CEO. Por que você comprou a empresa Fontes? Ela perguntou uma noite, enquanto organizava fotos antigas da família proprietária. Você já tinha 3 incorporadoras. Não precisava de mais uma. Rafael ficou tenso. Pegou uma das fotos. 2 crianças, um menino e uma menina, brincando em um jardim. A menina tinha um vestido azul e olhos castanhos com manchas douradas. Eu conheci alguém nesta empresa. Há muito tempo. Ela me salvou. Ele disse devagar, como se cada palavra custasse sangue.
Houve um incêndio na antiga sede em 1997. Eu tinha 7 anos. Estava visitando meu pai, que era advogado da empresa. Fiquei preso em uma escada desabando. Uma menina me puxou, me salvou. Eu me cortei neste pulso. Ele mostrou a cicatriz que Fernanda vira no primeiro dia. Ela desapareceu no caos. Nunca descobri quem era. O coração de Fernanda parou. Um incêndio, uma escada, um pulso sangrando. Flashes invadiram sua mente como relâmpagos. Chamas alaranjadas, uma escada de mármore rachando, um menino gritando, suas mãos pequenas puxando, puxando, puxando. E então, dor. Muita dor. E escuridão. Você está bem? A mão de Rafael em seu ombro a trouxe de volta. Ficou pálida. Só uma tontura, não comi direito hoje. Ela mentiu, mas a mão dele não saiu do ombro dela. Fernanda. Ele disse o nome dela pela primeira vez como se fosse uma oração. Você confia em mim? Ela deveria dizer não. Ele era o CEO. Ela era a faxineira chantageada. Mas quando olhou nos olhos dele, viu a mesma solidão que a devorava por dentro todos os dias. Confio, ela sussurrou. Então, deixa eu cuidar de você. Ele pegou o telefone e pediu comida. Comida de verdade, não sanduíches. E eles comeram juntos, sentados no chão da sala de arquivos, rindo de piadas idiotas, conversando sobre infâncias roubadas e sonhos engavetados. E quando Fernanda limpou um grão de arroz do canto da boca, a mão de Rafael segurou a dela no ar. O tempo parou. Eu não deveria querer isso, ele disse, voz rouca. Você trabalha para mim, é errado. Então me demite, Fernanda respondeu, e não reconheceu a própria voz, corajosa e desesperada. Rafael sorriu, um sorriso triste e lindo. Não posso. Você é a única pessoa real em um mundo de máscaras. E então ele a beijou. Foi um beijo de perguntas, não de respostas. Um beijo de medo, não de certeza. Um beijo que provava que contos de fadas existem, mas sempre custam caro demais. Larissa Menezes assistia tudo da câmera que ela mesma havia instalado ilegalmente na sala de arquivos. Suas unhas, perfeitamente feitas, quebraram a taça de vinho que ela segurava. Aquela vadia, ela sibilou. Pegou o telefone e ligou para um número particular. Alô? É da Clínica Santa Helena? Sim. Gostaria de fazer uma denúncia anônima. Há uma paciente em tratamento no nome de Célia Silveira que está recebendo remédios adulterados. Acho que a filha dela está traficando medicamentos pelo hospital. Sim, vale a pena investigar. Ela desligou e sorriu. Se Rafael queria brincar de príncipe encantado, ela mostraria que a Cinderela dele não passava de uma criminosa, e ninguém roubava o que era dela, nem uma fortuna de 500 milhões, nem um CEO bilionário, nem uma identidade que ela mataria para proteger. O telefonema chegou às 6 horas da manhã de uma sexta-feira. Fernanda estava se arrumando para ir ao hospital visitar Dona Célia quando seu celular tocou. Era um número desconhecido. Alô, senhorita Fernanda Silveira? A voz era formal, fria. Aqui é da Polícia Federal, Departamento de Crimes contra a Saúde Pública. Precisamos que a senhora compareça à delegacia hoje às 10 horas para prestar depoimento sobre uma denúncia de tráfico de medicamentos controlados. O mundo girou. O quê? Eu não... Deve haver um engano. Não há engano, senhora. A denúncia envolve sua mãe, Célia Silveira, paciente do Hospital Santa Rita. Caso não compareça, emitiremos um mandado de busca e apreensão. Bom dia. A ligação caiu. Fernanda sentou na cama, tremendo. Tráfico de medicamentos? Dona Célia mal conseguia sair da cama. Como poderiam acusá-la disso? Mas ela sabia. Claro que sabia. Larissa. Fernanda ligou para Rafael sem pensar 2 vezes. Ele atendeu no segundo toque, voz preocupada. Fê? São 6 da manhã o que aconteceu. E ela contou tudo. Pela primeira vez contou sobre a chantagem, sobre o documento falsificado, sobre as ameaças. E agora, sobre a denúncia. O silêncio do outro lado durou 5 segundos eternos. Eu vou resolver isso. A voz de Rafael estava perigosamente baixa. Não vai sozinha à delegacia. Meu advogado vai com você. E Fernanda? Não tenha medo.
Eu não vou deixar nada acontecer com você ou com Dona Célia. Por que você está fazendo isso por mim? Ela sussurrou, lágrimas escorrendo. Porque você é minha. A resposta veio rápida, possessiva, verdadeira. E eu protejo o que é meu. Enquanto o advogado de Rafael resolvia a situação na delegacia, a denúncia era claramente falsa e foi arquivada em 2 horas. Larissa preparava o segundo golpe. Às 14 horas daquela tarde, Fernanda recebeu uma mensagem de Larissa. Preciso que você vá ao armazém do subsolo buscar as caixas de documentos de 1995 a 1997. São urgentes para uma auditoria. Vá agora ou considere-se demitida. Fernanda sabia que era uma armadilha, mas também sabia que Larissa tinha o poder de destruir tudo. Ela respondeu a Rafael antes de descer. Larissa me mandou ao armazém do subsolo. Se eu não voltar em 30 minutos, me procure. O armazém era um labirinto úmido de concreto 3 andares abaixo do térreo. As luzes piscavam em intervalos irregulares e o cheiro de mofo grudava na garganta. Fernanda encontrou as caixas no fundo, exatamente onde Larissa havia indicado. Foi quando ouviu o estrondo. Uma das estantes metálicas de 4 metros de altura começou a tombar. Fernanda mal teve tempo de gritar antes que toneladas de metal e caixas desabassem onde ela estava segundos antes. Ela se jogou para o lado, batendo o ombro com força no chão de concreto. Mas a estante criou um efeito dominó. A segunda estante caiu. Depois a terceira. O corredor estava se fechando em uma armadilha mortal de metal. "Socorro!" Fernanda gritou, mas sua voz se perdeu no estrondo do metal colidindo. Uma viga metálica acertou sua perna esquerda. Dor explosiva. Ela tentou se arrastar, mas estava presa. O pânico a dominou quando viu a 4ª estante começar a balançar, prestes a cair diretamente sobre ela. E então ele apareceu. Rafael Guimarães surgiu correndo pelo corredor como uma força da natureza. Ele viu a estante caindo, viu Fernanda presa e não hesitou. Mergulhou, agarrou o braço dela e puxou com força brutal, arrancando sua perna da viga exatamente quando a estante desabou a centímetros de onde ela estava. Eles rolaram juntos pelo chão, Rafael cobrindo o corpo dela com o próprio corpo, protegendo sua cabeça enquanto pedaços de metal e madeira choviam ao redor. Quando o silêncio finalmente chegou, Fernanda percebeu 3 coisas. Estava viva, estava sangrando, e Rafael Guimarães estava deitado sobre ela, respirando pesado contra seu pescoço, os braços ainda ao redor dela como um escudo humano. "Você está bem?" ele perguntou, a voz quebrada de adrenalina e medo. "Você veio." Foi tudo que ela conseguiu dizer. "Você realmente veio." Rafael se afastou apenas o suficiente para olhar nos olhos dela. Tinha um corte na testa, e suas roupas caras estavam destruídas. "Eu sempre vou vir, sempre. Entendeu?" E ali, no meio dos destroços de uma armadilha assassina, cercados por sangue e metal retorcido, Rafael beijou Fernanda como se fosse a última coisa que faria na vida. Um beijo de promessa, um beijo de guerra declarada. No hospital, enquanto cuidavam dos ferimentos de Fernanda, nada grave, apenas cortes e hematomas, Rafael fez uma ligação. "Arnaldo, quero que você investigue pessoalmente o armazém da Renascer. Alguém sabotou aquelas estantes, e quero câmeras de segurança checadas. Todas. Pausa. E Arnaldo, acelere a investigação sobre Larissa Menezes. Algo está muito errado. Ninguém tenta matar uma faxineira por ciúmes. Isso é eliminação de testemunha." Depois de desligar, ele segurou a mão de Fernanda. "Você vai ficar no meu apartamento até isso acabar." "Eu não posso deixar minha mãe sozinha no hospital", Fernanda protestou. "Já contratei 2 seguranças para ficarem de plantão 24 horas no quarto dela. Larissa não vai chegar perto de Dona Célia." Rafael apertou a mão dela. "Fê, me escuta. Isso não é mais sobre trabalho ou dinheiro. Alguém tentou te matar hoje. E eu tenho o pressentimento de que tem algo muito maior acontecendo aqui." Naquela noite, no apartamento cobertura de Rafael, 400 metros quadrados de luxo minimalista, com vista para a Avenida Paulista, Fernanda não conseguia dormir.
A dor no corpo era suportável, mas a dor na alma queimava. Ela vagou até a sala e encontrou Rafael no sofá, laptop aberto, estudando algo com concentração obsessiva. "O que você está vendo?" ela perguntou. Ele hesitou, mas então virou a tela. Era uma foto antiga, a mesma menina de vestido azul que Fernanda vira nos arquivos, mas agora havia mais detalhes. A menina tinha um pingente de ouro com um brasão e uma pequena cicatriz no joelho esquerdo. Vitória Fontes tinha 7 anos quando desapareceu no incêndio de 1997, Rafael explicou. Ela era a herdeira da família. Eles procuraram por anos, mas nunca a encontraram. Oficialmente foi dada como morta. Mas... Ele olhou para Fernanda. Há 8 meses, Larissa apareceu com o pingente, algumas fotos, e um teste de DNA que confirmava que ela era Vitória. A família a aceitou imediatamente. "Mas você não acredita nela?" Fernanda disse. "Não. Há inconsistências. Ela não tem a cicatriz no joelho que Vitória tinha. Ela não se lembra de detalhes que uma criança de 7 anos lembraria. E ela é..." Ele parou, escolhendo as palavras. "Cruel. A Vitória que eu conheci por 3 minutos era gentil. Ela me salvou mesmo sem me conhecer." Fernanda sentou ao lado dele, o coração martelando. "Me mostra a foto de novo." Rafael mostrou. E desta vez, Fernanda olhou de verdade. O vestido azul, o jardim, a escada de mármore ao fundo. E então aconteceu. A memória não voltou aos poucos. Ela explodiu. Fernanda viu tudo. O incêndio, as chamas, o menino gritando preso na escada, suas mãos pequenas puxando ele, o corte no pulso dele, a dor, o desmaio. E depois, acordar em um hospital público, uma mulher gentil dizendo: "Vou cuidar de você, minha filha. Você está segura agora." Dona Célia, a faxineira do hospital que a encontrara sozinha, sem memória, sem família. "Eu estava lá." Fernanda sussurrou, lágrimas escorrendo. "Eu estava no incêndio. Eu me lembro de puxar alguém. Eu me lembro de sangue. E depois, nada, só a Célia." Rafael ficou imóvel. "Você perdeu a memória?" "Eu não sabia que havia perdido nada. Eu só... Sempre achei que minha vida começou aos 7 anos com a Célia. Ela nunca falou sobre meu passado. Dizia que me encontrou e que isso era tudo que importava." Os olhos de Rafael brilhavam com algo que Fernanda não conseguia nomear. Esperança? Medo? Fé. Ele segurou o rosto dela com as 2 mãos. "Você tem uma cicatriz no joelho esquerdo?" Ela assentiu, confusa. "Desde que me lembro. A Célia disse que eu caí quando era pequena." "Me mostra." Com dedos trêmulos, Fernanda levantou a barra da calça do pijama emprestado. Ali, no joelho esquerdo, uma pequena cicatriz em formato de meia-lua. Exatamente como na foto. Rafael fechou os olhos como se tivesse levado um soco. Quando os abriu, havia lágrimas. "Você é ela." Ele sussurrou. "Você é Vitória Fontes, a menina que me salvou, a verdadeira herdeira." E o mundo de Fernanda Silveira desmoronou para dar lugar a algo maior, mais assustador e infinitamente mais perigoso. Fernanda não dormiu. Como poderia? Em 24 horas, ela descobrira que sua vida inteira era uma mentira. Não era Fernanda Silveira, a faxineira órfã. Era Vitória Fontes, herdeira de uma fortuna de 500 milhões de reais. Mas isso significava que Dona Célia havia mentido para ela por 28 anos. Às 7 horas da manhã, Rafael entrou na sala de estar com café e uma expressão sombria. "Precisamos fazer um teste de DNA, hoje, mas tem um problema." "Qual?" Fernanda perguntou, exausta. "Se fizermos pelo laboratório oficial que a família usa, Larissa vai saber. E se ela souber antes de termos provas irrefutáveis, ela vai fugir ou destruir evidências." Rafael sentou ao lado dela. "Meu advogado conseguiu contato com um laboratório particular discreto. Podemos ter os resultados em 48 horas. Mas precisamos de uma amostra de DNA de um parente direto da família Fontes." "Guilherme." Fernanda disse o nome do irmão que não se lembrava de ter. "Ele ainda está vivo?" "Está." E, ironicamente, Rafael fez uma pausa amarga. "Ele está no hospital sírio-libanês.
Foi diagnosticado com leucemia há 2 semanas. Precisa de um transplante de medula óssea urgente. O destino era cruel ou poético? Fernanda não sabia mais. Larissa é compatível? Ela perguntou. Não, 0% de compatibilidade, o que já era uma bandeira vermelha gigante. Mas a família justificou dizendo que isso acontece entre irmãos às vezes. Rafael pegou a mão dela. Fê, se você realmente é Vitória, há 25% de chance de você ser compatível. E se for, isso prova tudo. Fernanda sentiu o peso do universo sobre os ombros. Se eu for compatível e doar, a Larissa vai saber que eu sou a verdadeira herdeira. Ela vai tentar me matar de novo. Eu sei. Rafael apertou a mão dela. Por isso você vai fazer isso sob minha proteção. E sob um nome falso no hospital. Vamos dizer que você é uma doadora anônima do Banco Nacional. Quando o resultado sair, confrontamos Larissa com provas, não antes. Fernanda olhou para aquele homem que havia entrado na vida dela como um chefe frio e se tornado tudo. E se der errado? E se eu não for compatível? E se as memórias forem apenas coincidência? Rafael segurou o rosto dela com uma ternura que partia o coração. Então você continua sendo a mulher por quem eu me apaixonei. A mulher mais forte, corajosa e real que já conheci. Herdeira ou faxineira, eu não ligo. Mas a verdade precisa vir à tona. Por você, por Guilherme e por justiça. Você se apaixonou por mim? Fernanda sussurrou, lágrimas nos olhos. Perdidamente. Ele encostou a testa na dela. Desde o dia que você se recusou a chorar mesmo de joelhos limpando meu sapato, você é a pessoa mais incrível que eu já conheci. Vitória Fernanda Silveira Fontes, seja qual for seu nome. E eles se beijaram. Um beijo de despedida ou de começo, nenhum dos dois sabia. O teste de compatibilidade de medula óssea foi feito às 10 horas da manhã no Hospital Sírio-Libanês. Fernanda foi registrada como doadora anônima número 347. Guilherme Fontes, um homem de 35 anos com olhos gentis e pele pálida pela quimioterapia, não sabia quem ela era. Mas quando Fernanda entrou no quarto para a coleta de sangue, algo estranho aconteceu. Guilherme olhou para ela e sorriu. Você tem os olhos da minha irmã. Fernanda quase engasgou. O quê? Vitória, minha irmã que morreu no incêndio. Ela tinha olhos castanhos com pequenas manchas douradas. Iguais aos seus. Ele suspirou. Desculpa, deve ser o remédio me deixando sentimental. É só que eu sinto falta dela todos os dias. E ver alguém com olhos parecidos me dá esperança idiota de que ela ainda está viva em algum lugar. Fernanda sentiu o peito apertar. Aquele era seu irmão, seu sangue, e ele estava morrendo. Tenho certeza que ela sente falta de você também, Fernanda disse, voz embargada. Onde quer que ela esteja. Ela saiu do quarto antes de desmoronar. Os resultados chegaram 36 horas depois. Rafael atendeu o telefone do laboratório com Fernanda ao lado, segurando a mão dela com força. Entendo. Tem certeza, 100%? Pausa longa. E a compatibilidade de medula? Outra pausa. Os olhos de Rafael se arregalaram. Perfeita? 10 de 10 marcadores? Ele olhou para Fernanda com uma mistura de choque e euforia. Envie o relatório completo para meu e-mail. Obrigado. Ele desligou e puxou Fernanda em um abraço tão apertado que ela mal conseguia respirar. É você, ele disse contra o cabelo dela. O DNA prova. Você é Vitória Fontes. E você é 100% compatível com Guilherme. Você pode salvar seu irmão. Fernanda desabou em lágrimas, de alívio, de medo, de uma felicidade dolorosa que ela não sabia como processar. Eu tenho uma família, ela soluçou. Eu tenho um irmão. Você sempre teve, Rafael assegurou com força. Agora só precisa reivindicar o que é seu. Larissa Menezes recebeu uma ligação às 15 horas. Era seu contato no hospital, uma enfermeira que ela pagava para espionar Guilherme. Doutora Larissa, encontraram uma doadora compatível para o Guilherme. Uma doadora anônima. A cirurgia está marcada para daqui a 3 dias. Larissa sentiu o sangue gelar. Compatível? Isso era impossível.
Ela havia se certificado de que nenhum parente próximo da família Fontes estava vivo, além dela e Guilherme. A menos que... Descrição da doadora? Ela perguntou, voz perigosamente calma. Mulher, 35 anos, cabelos castanhos, olhos castanhos. Entrou como anônima, mas ouvi enfermeiras comentando que ela tem olhos diferentes, com manchas douradas. Fernanda. Larissa desligou e gritou, jogando o celular contra a parede. Aquela vadia, aquela maldita faxineira era a verdadeira Vitória. E se ela doasse a medula e salvasse Guilherme, o DNA seria testado. A farsa seria exposta. Ela precisava agir. Rápido, violento. Final. Larissa pegou o telefone reserva e ligou para um número que nunca deveria ter usado. Alô? Ainda faz aqueles serviços discretos? Pausa. Preciso de uma solução permanente para 2 problemas. Uma mulher no Sírio-Libanês e uma velha no Hospital Santa Rita. Precisa parecer natural. Overdose de medicamento, talvez? Pausa. Ótimo. 50 mil agora, 50 depois do serviço, hoje à noite. Ela desligou e olhou para o pingente de ouro falso no pescoço. Aquilo havia custado R$ 500 em uma joalheria de réplicas, mas havia lhe dado uma fortuna e uma família, e ela mataria para proteger o que era dela. Literalmente. Às 22 horas, Fernanda estava no quarto do hotel 5 estrelas onde Rafael a escondera por segurança quando seu celular tocou. Era um número do Hospital Santa Rita. Alô? Ela atendeu, coração disparado. Fernanda, é a enfermeira Joana. Sua mãe. Ela teve uma parada cardíaca. Os médicos estão tentando reanimar. Você precisa vir agora. Fernanda não pensou. Apenas correu. Rafael estava em uma reunião virtual e não viu a mensagem que ela deixou. Quando ele finalmente checou o celular 15 minutos depois e viu: minha mãe está morrendo, fui pro Santa Rita. Ele sentiu o terror gelar suas veias. Era uma armadilha. Ele ligou para seus seguranças. Hospital Santa Rita. Agora. A Fernanda está em perigo. E correu como nunca havia corrido na vida. Fernanda chegou ao Hospital Santa Rita às 22h30. O corredor do quarto de Dona Célia estava vazio. Estranhamente vazio. Onde estavam os seguranças que Rafael havia contratado? Ela abriu a porta do quarto e encontrou Dona Célia dormindo pacificamente. Não havia médicos, não havia emergência. Foi tudo mentira. Uma voz disse atrás dela. Fernanda se virou e encontrou Larissa Menezes segurando uma seringa preenchida com líquido transparente. Você realmente achou que eu ia deixar uma faxineira me roubar 500 milhões de reais? Larissa sorriu, mas era o sorriso de um predador. Você vai morrer? E sua mãe também. Overdose acidental de morfina. Acontece em hospitais o tempo todo. Fernanda recuou. Os seguranças do Rafael foram chamados para uma emergência falsa no estacionamento. São apenas você e eu agora, Vitória. Larissa cuspiu o nome como veneno. Sim, eu sei quem você é, e você vai morrer com esse segredo. Larissa avançou. Fernanda gritou, e a porta explodiu. Rafael Guimarães entrou como um furacão, acompanhado de 2 seguranças e 3 policiais. Afaste-se dela. Agora! Rafael rosnou, se colocando entre Fernanda e Larissa. Larissa congelou a seringa ainda na mão, e então tentou correr. Mas os policiais foram mais rápidos. Ela foi derrubada, algemas clicando em seus pulsos, enquanto ela gritava como um animal selvagem. Soltem! Eu sou Vitória Fontes. Eu sou a herdeira. Não, Rafael disse, voz fria como gelo. Você é Larissa Menezes, uma impostora que falsificou o DNA, roubou uma identidade, desviou fundos da empresa e tentou cometer duplo homicídio. E eu tenho provas de tudo. Ele mostrou o celular onde havia gravado toda a confissão de Larissa. A mulher desmoronou, finalmente derrotada, e Fernanda, tremendo nos braços de Rafael, finalmente entendeu. Ela havia vencido. A sala de reuniões da família Fontes estava em silêncio sepulcral. Sentados ao redor da mesa de mogno estavam Eduardo Fontes, o patriarca de 68 anos, Helena Fontes, a matriarca de 65, Guilherme,
pálido mas presente, Rafael, seu advogado Arnaldo e Fernanda. Do outro lado da mesa, algemada e escoltada por 2 policiais, Larissa Menezes mantinha a cabeça baixa. Eduardo Fontes segurava 2 laudos de DNA com mãos trêmulas. Eu não entendo. Como isso foi possível? Arnaldo se levantou. Senhor Eduardo, o teste de DNA que confirmou Larissa Menezes como sua filha Vitória há 8 meses foi falsificado. Descobrimos que ela subornou um técnico do laboratório particular que vocês contrataram. O verdadeiro teste nunca foi feito. Helena soluçou, cobrindo o rosto com as mãos. Nós acreditamos nela. Demos tudo a ela. Como pôde fazer isso? Larissa finalmente ergueu os olhos, e havia um desespero animal ali. Eu precisava. Vocês não entendem. Eu cresci na miséria, trabalhando como acompanhante de luxo para sobreviver. Quando descobri sobre a herdeira perdida, vi uma chance, uma única chance de ter a vida que eu merecia. Você não merecia nada, Guilherme disse, voz fraca, mas furiosa. Você roubou a identidade da minha irmã. Você torturou uma mulher inocente. Você tentou me deixar morrer. Há mais, Rafael interveio, voz dura. Larissa desviou 3,2 milhões de reais da empresa Fontes nos últimos 8 meses usando a autoridade de herdeira. O dinheiro foi transferido para contas fantasmas. Meus investigadores rastrearam tudo. Eduardo fechou os olhos, envelhecendo 10 anos em segundos. Chega. Oficial, por favor, retire-a. Não quero mais ver essa mulher. Larissa foi arrastada para fora, gritando obscenidades e juras de vingança que se perderam pelos corredores. E então todos os olhos se voltaram para Fernanda. Helena se levantou lentamente, lágrimas escorrendo. Vitória, é realmente você? Fernanda sentiu Rafael apertar sua mão sob a mesa, dando força. Eu não me lembro de vocês. Eu perdi a memória no incêndio, mas... Ela tocou o joelho esquerdo. Eu tenho a cicatriz. Eu tenho o DNA. E eu tenho as memórias começando a voltar. Então sim, eu sou Vitória. Mas também sou Fernanda, a mulher que Dona Célia criou com amor mesmo sem ter nada. Célia Silveira. Eduardo disse o nome com respeito. A faxineira que te salvou. Ela sabia quem você era? Não sei, Fernanda admitiu. Nunca consegui perguntar, mas ela me deu uma vida humilde, mas cheia de amor verdadeiro. Algo que... Ela olhou para a cadeira vazia onde Larissa estivera. Algo que dinheiro não pode comprar. Guilherme se levantou com esforço, cambaleou até Fernanda e a abraçou. Um abraço fraco, mas desesperado. Você voltou, minha irmã voltou, e você vai me salvar de novo. Fernanda o abraçou de volta, chorando. Sempre. Eu prometo. A cirurgia de transplante de medula óssea aconteceu 3 dias depois. Fernanda estava na sala de preparação quando Rafael entrou, ainda de terno, mesmo sendo 6 horas da manhã. Não deveria estar trabalhando? Ela brincou, mas estava nervosa. Meu lugar é aqui. Ele sentou ao lado dela, pegando sua mão. Fê, tem algo que eu preciso te perguntar antes de você entrar naquela sala. O quê? Rafael respirou fundo. Quando tudo isso acabar, quando você descobrir quem você realmente é, herdeira de uma fortuna, parte de uma família poderosa, ainda vai ter espaço na sua vida para um CEO workaholic que se apaixonou pela faxineira mais incrível do mundo? Fernanda sentiu o coração explodir. Rafael Guimarães, você é um idiota. Ele piscou, confuso. O quê? Eu não me apaixonei pelo CEO bilionário. Eu me apaixonei pelo homem que me trouxe sanduíche quando eu pulei o café da manhã, pelo homem que me ensinou cláusulas contratuais como se eu fosse a pessoa mais inteligente do mundo, pelo homem que me salvou de uma estante caindo e me protegeu com o próprio corpo. Ela tocou o rosto dele. Herdeira ou faxineira, eu escolho você. Sempre. Rafael a beijou. Ali na sala de preparação de cirurgia, cercados por enfermeiras sorrindo discretamente, ele a beijou como se selasse um pacto eterno. Casa comigo. Ele sussurrou contra os lábios dela. Não agora, não amanhã. Mas um dia,
Quando toda essa loucura passar, casa comigo. Sim, Fernanda respondeu sem hesitar. 1000 vezes sim. A cirurgia durou 6 horas. Foi um sucesso completo. Guilherme recebeu a medula de Fernanda e os médicos deram 85% de chance de recuperação total. Quando Fernanda acordou da anestesia, Rafael estava segurando sua mão. Do outro lado, Helena Fontes também segurava a outra mão, chorando silenciosamente. Você salvou meu filho, Helena sussurrou. Você nos deu nossa família de volta, minha filha. Me perdoa por não ter te protegido naquele incêndio. Fernanda apertou a mão dela. Não há nada a perdoar. Eu tive uma vida boa, difícil, mas cheia de amor. E agora tenho 2 famílias. Isso me faz a pessoa mais sortuda do mundo. Eis meses depois a renascer. Incorporações estava em festa. Fernanda Silveira Fontes, ela insistiu em manter os 2 sobrenomes, havia acabado de assinar sua posse oficial como codiretora ao lado de Rafael Guimarães. A empresa agora tinha um novo programa: bolsas de estudo para funcionários de baixa renda, creche gratuita, plano de saúde estendido para dependentes e um fundo de 10 milhões para tratamentos médicos emergenciais. Você está mudando o jogo corporativo brasileiro, Rafael disse orgulhoso, enquanto observava Fernanda discursar para 500 funcionários. Estou apenas lembrando as pessoas que por trás de cada funcionário há uma história, uma luta, um sonho. Fernanda respondeu. Eu fui essa pessoa. Agora posso ajudar outras. Dona Célia, recuperada e radiante aos 63 anos, estava na primeira fila ao lado de Eduardo e Helena Fontes. As 3 famílias se tornaram uma só. Guilherme, agora em remissão completa, foi promovido a diretor de recursos humanos. Sua primeira iniciativa: contratar ex-faxineiros e dar treinamento para cargos administrativos. Larissa Menezes foi condenada a 12 anos de prisão por fraude, estelionato, desvio de fundos e tentativa de homicídio. Seu advogado entrou com recurso, mas as provas eram irrefutáveis. E Fernanda, ela finalmente entendeu que sua verdadeira herança nunca foram os 500 milhões de reais. Foi a força que Dona Célia lhe ensinou, a bondade que Guilherme inspirou, a família que Helena e Eduardo lhe devolveram. E o amor impossível, improvável, mas absolutamente real que Rafael lhe deu. O pedido. 6 meses e 10 dias após a cirurgia, Rafael levou Fernanda ao topo da Renascer Incorporações. O heliponto estava decorado com 500 rosas brancas, uma para cada 1 milhão que ela herdara, ele brincou. Por que estamos aqui? Fernanda perguntou rindo. Porque foi aqui, neste prédio, que uma faxineira derramou água no sapato de um CEO idiota. Rafael disse segurando as mãos dela. E esse CEO idiota teve a sorte absurda de descobrir que ela não era apenas uma faxineira. Ela era a mulher mais extraordinária, corajosa, gentil e real que ele já conheceria. Ele se ajoelhou. Fernanda cobriu a boca com as mãos, lágrimas já escorrendo. Vitória Fernanda Silveira Fontes. Rafael abriu uma caixinha com um anel de diamante que refletia as luzes da cidade. Você me ensinou que contos de fadas existem, que Cinderelas são reais, que o amor vence a ganância, a mentira, e até estantes caindo. Casa comigo? Não como CEO e herdeira, mas como Rafa e Fê, 2 pessoas imperfeitas que se amam perfeitamente? Sim! Fernanda gritou, puxando-o de pé e se jogando em seus braços. Sim, sim, 1000 vezes sim. E ali, no topo do prédio onde tudo começara com humilhação e sapatos sujos, a história terminou com um beijo que provava uma única verdade. O verdadeiro preço da herança nunca foi dinheiro, foi coragem, foi amor, foi a capacidade de acreditar em finais felizes, mesmo quando o mundo inteiro dizia que eles não existiam para pessoas como ela. Mas Fernanda Silveira Fontes não era como qualquer pessoa. Ela era a faxineira que se tornou herdeira, a órfã que encontrou uma família, e a mulher que provou que até CEOs bilionários podem estar errados sobre contos de fadas, porque às vezes, só às vezes, eles realmente se tornam realidade.